Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no programa Hora de Saúde. Mais uma vez, devido à pandemia, gravado em lugares diferentes, tá? Pela internet. O programa Hora de Saúde é o programa dominical sobre saúde, falando do que se faz melhor na medicina do mundo, do Brasil, do Pará, especificamente aqui em Belém. Nós temos espectadores agora da Nova Zelândia até o Canadá e dos Estados Unidos até a Noruega e daqui até o Rio Grande do Sul. A quantidade é enorme de WhatsApps que vão chegar daqui a pouco comentando o programa. Esse nosso programa tem o apoio da Macedo Hospitalar, que vende todo o material que monta os hospitais da nossa região, do Shopping da Saúde, que também vende tudo que você precisa, desde cama hospitalar até o oxímetro, que agora todo mundo usa em casa, que é uma coisa excelente até, da Neurogênesis. A Neurogênesis é capitaneada pelo professor Dr. Eric Pascoal, e tem tudo hoje de neurologia. Neurologia clínica, neurocirurgia, neurologia invasiva, neuropediatria, neuropsicologia, ali na municipalidade 985, e que trata tudo de neurologia, certo? E o Hospital Oncológico Sion, que é uma das referências da região norte do país hoje, o Hospital Oncológico, ali na Rua Barbosa, o Hospital Oncológico Sion, todo equipado com o que tem de melhor, tá? Dá gosto ir lá, tá? O nosso hospital de referência. E o nosso convidado de hoje, época de coronavírus, não tem jeito. De novo, ele vem aqui pela terceira vez, acho que é o primeiro convidado que vem 3 vezes, o professor Adenar Cunha. O professor Adenar é professor da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Medicina, da disciplina de Medicina de Urgência, e é médico intensivista que trabalha no Hospital Barros Barreto, Hospital da Universidade, uma das nossas referências de ponta no país em termos de terapia intensiva. E o Adenar vem falar para a gente sobre verdades e mitos neste momento desta pandemia da Covid-19. Adenar, direto ao assunto. Nós conversamos eu acho que 6 ou 7 semanas atrás, logo que nós começamos a falar de coronavírus, sobre a situação aqui em Belém. E antes de nós entrarmos para começar o programa, você fez um comentário, Eduardo, existem mitos e verdades sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Então, me fala uma coisa. A primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: diminuiu mesmo as internações e a mortalidade aqui em Belém? E já vou emendar com outra pergunta, que teve aqui em Belém ampla distribuição de remédios. O pessoal passou de medicação, as medicações cientificamente discutíveis, mas ampla distribuição aqui em Belém. E eu queria saber, primeiro, se diminuiu, e segundo, se isso tem a ver com essa distribuição de remédios aqui em Belém. E obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Muito bom dia a você, aos seus seletos telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite. Meu irmão, bom, primeiro, é fato que tem diminuído, sim, a entrada de pacientes portadores ou suspeitos da
da Covid-19, mas lembrando que essa diminuição já era um tanto esperada pelo fato do primeiro pico de envolvimento, de acometimento de parte da população, que foi realmente muito grande, intenso, conforme a gente já estava prevendo, desde o que houve em outros continentes, não diferentemente aconteceu aqui conosco. Né? Então, isso é um fato. E hoje a gente vive um pouco mais de tranquilidade no sentido das internações e da gravidade desses casos. Nós não sabemos se isso é um evento já sustentado, ou se é aquilo que os epidemiologistas têm especulado, que é o final de uma primeira onda e um intervalo onde se espera uma segunda onda. Nós não sabemos se isso é verdadeiro ou não, se isso de fato vai se configurar. Tomara que não, mas de fato existe sim o risco de chegar a uma segunda onda. Isso é uma incerteza, a gente ainda não pode falar. Quanto às medicações usadas, essa é uma teima muito grande, é uma discussão extensa, exaustiva, que tem levado a muito estranhamento, às vezes, mesmo no meio médico. Eu até conversei com a minha mulher certa vez e eu, discutindo com ela, falei, eu aprendi uma coisa importante nessa época da pandemia, né? O maior inimigo da verdade não é a mentira e o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, tem sido a convicção. Infelizmente, alguns têm se agarrado a uma convicção de forma muito apaixonada, muito emocional e pouco científica, pouco racional, e têm lançado mão de preferências por esta ou aquela medicação, esta ou aquela terapia, ainda que as ciências não tenham mostrado, não tenham confirmado ou chancelado essas medicações como seguras ou eficazes para aquilo que elas estavam propostas. Mas é uma questão de alguns que acreditam que isso funciona e a minha posição não é que eu acredito por um achismo ou por uma simpatia ou antipatia ou coisa assim. O meu descrédito sobre isso, ele vem de uma base científica, de pesquisas muito bem consubstanciadas, consolidadas, de linhas de pesquisa muito respeitadas. Por exemplo, aqui nós temos aqui no Brasil, que envolveu o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde foi feita então uma pesquisa junto com uma força-tarefa do pessoal da medicina intensiva, infectologia e pneumologia, e lançaram notas segundo o sistema GRADE, que você conhece, que coloca as terapias de acordo com o seu grau de evidência, sua força referenciada conforme os resultados que houve. E por essas pesquisas mais robustas, mais consubstanciadas, a gente, até o momento, não encontrou nada que fosse favorável, definitivamente favorável, a determinadas escolhas farmacológicas e terapêuticas, mas, como eu te disse, algumas pessoas abraçam isso como sendo uma verdade, por uma preferência, às vezes muito mais emocional ou passional, do que propriamente científica. Mas o que eu te diria? Se eu sei que 80% dos casos da Covid-19, isso é um dado mundial, 80% pelo menos vão se resolver espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de gravidade e nenhuma sequela, obviamente que se nesses 80% alguém tomar água com açúcar ou tomar o remédio X, pode atribuir esta evolução favorável à água com açúcar ou remédio X. Embora, se não tomasse nenhum dos dois, ele continuaria tendo a evolução favorável, que é o que a Organização Mundial da Saúde já nos estabeleceu e todos os dados científicos também são favoráveis a isso. 80% a 85% dos casos vão evoluir de forma muitíssimo benigna e favorável sem que se faça nada. Certo. Para você que vive dentro de uma UTI, ainda complementando essa pergunta, ainda a respeito desse assunto, os doentes que fizeram uso de medicação, que todo mundo sabe, a cloroquina com a azitromicina, mas foram para a UTI. Tá? Foram para a UTI, porque, teoricamente, em Belém, quase que todo mundo usou isso aí. Né? Quase que todo mundo usou, porque houve ampla distribuição, como está tendo até agora. E aí vem a pergunta. Os doentes que pioraram, aqueles 20% e aquele percentualzinho que evoluiu para intubação e praticamente morreu, eles haviam feito pré-tratamento também?
com esse tipo de tratamento? Sim, sim. 100% dos doentes que estiveram na UTI conosco utilizaram de algum desses tratamentos. E eu acho que isso já fica meio que óbvio na resposta, né? Se o indivíduo que usou essas medicações ainda assim foi para o CTI e foi em estado grave, significa dizer que eles não foram respondedores a esse tipo de medicação. Então, veja, essa história da hidroxicloroquina é uma história que vem desde 1960, com seu efeito anti-inflamatório e que era inibidor de replicação viral. Ela, de fato, tem essa plausibilidade farmacológica, mas essa plausibilidade farmacológica não se converteu em nenhum estudo até hoje no sentido de melhora clínica ou de proteção clínica para esses doentes. Tanto que o grande estandarte disso tudo, o pai da hidroxicloroquina, nos anos mais recentes, na época mais contemporânea, é o Didier Raoult, e fez um trabalho em 2007 baseado no SARS-CoV e também na MERS, e ele mostrou que tinha inibição da replicação viral. Só que isso era em laboratório, isso não se converteu em resultados clínicos para os pacientes. Isso é tão verdadeiro que o trabalho dele foi tão criticado que ele recentemente pediu para que fosse tirado do painel de artigos de referência. Tá? Então, eu acho que aí já tem uma boa resposta sobre isso. Né? Adicionalmente, os trabalhos que, pela Organização Mundial da Saúde, publicado em maio, e pela Força Tarefa no Brasil, também publicado em 18 de maio, encabeçado pela MIB, a partir do sistema GRADE de graduação, de nível de evidência, de força de evidência no trabalho, e nos resultados de pesquisa, mostraram que a resposta para a hidrocloroquina é que ela é uma recomendação fraca. O que é uma recomendação fraca? Ela não deve ser prescrita para os doentes em situação de profilaxia, ou seja, de prevenção de doença. Ela não deve ser prescrita para o doente em condição de doença leve, e se discute se ela pode ser prescrita para os doentes mais graves, desde que debaixo de vigilância hospitalar. E não dessa forma irresponsável e indiscriminada que tem sido feita, onde as pessoas prescrevem ambulatorialmente, mandam o paciente embora para casa tomar o remédio e não acompanham os resultados. E eu, pessoalmente, te digo, eu desafio que qualquer médico que tenha prescrito hidroxicloroquina e os outros que vêm junto nesse pacote da esperança que eles têm usado, eu duvido que eles tenham acompanhado os seus doentes, monitorado os seus doentes, e até desafio que muitos deles saibam observar um eletrocardiograma para mensuração de um espaço QT, e saibam identificar um ataque à arritmia como um torsade de Points ou coisa assim. Então, por conta desses riscos, é que é uma recomendação fraca, ou seja, os riscos de usar são muito maiores do que o pretenso benefício que ela traria. Portanto, é uma recomendação fraca, porque os riscos são maiores do que os benefícios. Interessante, Adenar, é que um dia desses eu participei de uma live, era de cardiologistas, e os intensivistas lá do Sul, tinha uma médica que era do Hospital de Santos, fez um comentário assim: os medicamentos que aumentam o intervalo QT. Para quem não sabe, para quem não é médico e está nos assistindo, intervalo QT é uma medida dentro do eletrocardiograma que, quando aumenta, a pessoa tem risco de arritmia fatal, arritmia que causa morte. Então, é super importante, qualquer médico cardiologista de boa formação sabe medir o intervalo QT. E entre os remédios usados no dia a dia, neste momento, que aumentam o intervalo QT, são justamente a azitromicina e a hidroxicloroquina. Os dois, sozinhos, aumentam o intervalo QT. Agora, imagina os dois juntos. Né? Imagina, Eduardo, imagina os dois juntos num doente onde a COVID acabou envolvendo a massa cardíaca, provocando a chamada miocardite, ou seja, que já deixa um coração mais instável, mais inflamado, mais propenso a degenerar alguns processos arritmogênicos e associado ao uso desses fármacos. Então, imagina o potencial de maior agravo que pode acontecer. E esses doentes são mandados para tomar tais medicações em casa, sem nenhum monitoramento dos médicos que prescreveram essas medicações. Então, é um risco muito grande. E eu, pessoalmente, não gostaria de correr. Eu perguntei para vários tomadores
de cloroquina e azitromicina. Fez um eletrocardiograma, pelo menos? Ninguém fez. Ninguém fez. Então, Adenar, como nosso primeiro tempo praticamente acabou, tá? Eu vou dar um intervalozinho e a gente começa já já de novo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, devido à intensa solicitação, o Instituto de Cardiologia criou um serviço de eletrocardiograma domiciliar. Você liga para este número aqui e uma equipe altamente qualificada vai na sua casa com todo o sistema de proteção por causa da situação do coronavírus e fará um eletrocardiograma com laudo em tempo real. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos para essa conversa séria e sincera com o Dr. Adenar Cunha, meu amigo. Sabe que eu fico todo orgulhoso de ser teu amigo, sabia? É recíproco. Eu fico orgulhoso quando tu me passa uma mensagem de WhatsApp, assim, Eduardo, isso. Sério, puxa o Adenar lembrou de mim. Né? Nessa nova geração, você é uma das referências que a gente tem, né, um certo orgulho de conhecer. Mas, Adenar, vamos falar agora no que tu fazes lá dentro da UTI. Tem aqueles 80% que não sentem nada, tem os 20% que adoecem e os 5% que ficam muito graves, vão para a UTI, vão necessitar de intubação, vão necessitar de hemodiálise. E aí vem uma pergunta. Na nossa região, esse tratamento dentro das nossas UTIs foi satisfatório ou está sendo satisfatório? Bom, os dados que nós temos é que, infelizmente, a mortalidade nas UTIs do Pará, elas estão encabeçando a mortalidade no Brasil. Nós tivemos 10% de mortalidade aqui e foi a maior do Brasil, pelo menos os dados que nós temos até o momento, né? Então, a gente ocupa uma posição de destaque negativo nesse sentido. Muito disso é por conta... Primeiro, do próprio desconhecimento da doença por todos, é lógico, houve muitas mudanças, muitas coisas foram ventiladas, do que fazer, como fazer, nem todas essas coisas tiveram a mesma precisão, mas, infelizmente, o resultado, no final, ele não foi favorável, a nossa mortalidade foi muito maior do que em outros lugares do Brasil até o momento publicado. E, Adenar, a causa disso?
A causa disso. Deixa, eu vou te fazer uma pergunta. Foi material, foi respirador, foi hemodiálise, foi a intensividade da fisioterapia? O que é que te chamou a atenção? Tá? Porque, É, deixa eu complementar a pergunta. Teve o pessoal que diz assim, não, morre na UTI daqui, mas não morre na UTI do Einstein, do Sírio, do 9 de julho. Qual é a diferença, você que vive no meio? Tá? Porque a gente imagina assim, no mundo hoje, o tratamento é o mesmo, né? A sim. droga é a mesma, o ventilador, quem vai controlar tem experiência. Em que é que a gente está falhando para haver um percentual, para a gente estar num percentual alto de mortalidade mesmo dentro da UTI? De fato, o que a gente precisa é mensurar um pouquinho, equilibrar essa balança do comentário. Morre sim nos outros lugares também, né? Morre nos hospitais americanos de grande porte, morreram muitos nos hospitais europeus de grande porte, nos hospitais chineses de grande porte e grande recurso. Então, de fato, a mortalidade ela é muito grande, foi muito grande nesse sentido. A nossa dificuldade aqui me parece muito mais do ponto de vista de recurso, de logística, de aparelhagem. Nós passamos por um momento de alguns hospitais um pouco, digamos assim, atrás em termos de material e tecnologia. Isso nos dificulta bastante, não existe esse recurso de forma tão exemplar quanto nas grandes estruturas da saúde suplementar. Então, na saúde do Estado, nos hospitais governamentais, infelizmente, a gente ainda passa por um processo de estabilização dos recursos, do empenho do material, do gerenciamento de todos esses recursos. Isso certamente tem uma influência. A outra questão é que nós não temos o número de intensivistas titulados aqui no estado no mesmo grau que existem intensivistas titulados em outros lugares. E, às vezes, então, por essa dificuldade da formação e das informações, as condutas podem não ser tão lineares, podem não ser tão ajustadas com as condutas que estão consagradas pelas sociedades das especialidades, no caso da terapia intensiva. E um outro evento que é muito importante é que, em se tratando de hospitais públicos, a maneira como a rede é dinamizada, às vezes se demora muito para que o doente chegue até nós. E muitas vezes, quando o doente consegue ter acesso, consegue chegar pela dificuldade de leitos, pelo número de leitos que às vezes ficam aquém do que a demanda exige, quando os doentes chegam até nós, já chegam em situação mais grave, já chegam com mais disfunções, com um sofrimento orgânico maior, e a chance de resposta acaba ficando reduzida para essa população de doentes mais graves. Então, eu acho que há um somatório de eventos que acabam contribuindo para que o resultado não seja bom, não tenha sido tão bom para nós aqui. Evidentemente que muitas pessoas foram bem cuidadas, foram bem tratadas, sobreviveram também, com um esforço conjunto de muitos, principalmente o pessoal da fisioterapia, da enfermagem, que precisa ser parabenizado sempre. Foi um pessoal que se doou muito, que se entregou muito junto com as equipes médicas. Então, eu penso que houve sim também um trabalho de muita dedicação, mas que por conta dessas muitas situações, muitos vieses, muitas questões, às vezes extratécnicas, muito mais estruturais e gerenciais, nós acabamos não tendo o resultado tão bom quanto gostaríamos. Certo. Eu ouvi um comentário de um médico, que agora eu vou te perguntar. Ele falou assim, 50% dos doentes que foram para as UTIs e foram entubados, ligados a um respirador, precisaram de hemodiálise. Isso é real? A gente passou por um processo de aprendizado, Eduardo, que foi muito duro. No primeiro momento, se pensava, bom, o foco principal de acometimento mais grave, pelo menos inicialmente, é o comprometimento pulmonar. As tais lesões em vidro fosco, a própria pneumonia gerada pela resposta inflamatória do vírus no pulmão.
e que dar muito volume, ofertar muita hidratação para esse doente poderia comprometer ainda mais o quadro pulmonar. E passou por um processo, digamos assim, de um pouco de restrição hídrica para esses doentes. E o preço a ser pago no final das contas foi que os rins sofreram por causa dessa privação hídrica na tentativa de proteger o pulmão no primeiro momento. Isso pode ter trazido um pouco de ônus para a circulação e, com isso, para a circulação renal. Então, de fato, houve isso no começo. E depois a gente foi entendendo um pouco mais como se comportava a situação dos doentes e passou a ser um pouco mais liberal na hidratação, não deixando o doente tão seco, né, digamos assim, deixando o doente não tão úmido para não ter comprometimento ainda maior pulmonar, mas não ser tão restritivo, procurar equilibrar as ações, nem tão seco, nem tão úmido, mas dentro de uma suficiência que mantivesse perfusão, circulação e proteção renal. E isso acabou tendo um resultado mais favorável a partir de um determinado momento dos tratamentos que nós despendemos para esses doentes. Pergunta final, né? Você que convive com os pacientes dentro da terapia intensiva, o comprometimento, e é só uma pergunta de curiosidade da minha área, o comprometimento cardíaco foi muito frequente com arritmia, com taquiarritmias, essa coisa, ou não foi? Não, a gente não viu um comprometimento cardíaco tão frequente quanto as disfunções pulmonares e renais, né? Elas realmente lideraram as disfunções orgânicas. Aqui, pelo menos onde eu vivenciei a condução desses pacientes, nós não tivemos tanto, embora nós tivéssemos como marcador de inflamação miocárdica as alterações das enzimas cardíacas. Elas acompanharam muito os doentes, principalmente alteração de troponina. Alguns serviços conseguiram, inclusive, fazer medição do BNP, e houve realmente muita modificação laboratorial. A gente não teve ecocardiograma que desse conta de disfunção cardíaca, redução de fração de ejeção, desvio de septo da direita para a esquerda, ou coisa assim, ou arritmias fatais, mas a gente sabe que tem comprometimento miocárdico, muitas vezes não diagnosticado com manifestações clínicas, mas, de fato, as disfunções que mais lideraram, que encabeçaram isso tudo, foram as disfunções pulmonares e renais associadas ao choque, à própria disfunção circulatória. Com certeza. Amigo, o nosso tempo acabou, mas eu vou te dar um tempinho para as considerações finais e, atualmente, a gente está dedicando o programa para alguém, ou alguém da família, ou alguém da ciência, alguém que a gente acha que vale a pena, o convidado pode escolher. Então, obrigado por ter vindo. Quando voltar para mim é só para me despedir. Então, considerações finais e dedica o programa, Denar. Bom, mais uma vez, obrigado pela parceria, pelo convite. Fico muito honrado. E não há para quem dedicar, a não ser para os próprios pacientes, né? Os médicos têm sido vistos como heróis, como linha de frente, como pessoas de destaque, os médicos, as pessoas, os agentes de saúde que estão envolvidos nisso, mas eu acho que o grande herói é o doente que tem lutado bravamente pela sua sobrevivência, mesmo aqueles que não conseguiram vencer a doença, mas lutaram como puderam, com a força que tiveram, com o apoio familiar. E aqueles que conseguiram sobreviver ao evento, a esses eu dedico esse programa e penso no melhor para que todos possam usufruir de uma vida saudável, de uma vida sadia, mas eu acho que são eles os grandes heróis, porque nós fazemos tudo igual para todos, com a mesma dedicação, no sentido igual da mesma dedicação, do mesmo empenho, do mesmo cuidado, do mesmo zelo. Alguns sobrevivem, outros não. Então, eu acho que não é só o mérito de uma equipe que trata, mas é, sobretudo, o mérito daquele que luta pela sua sobrevivência. A gente faz a parte que pode, mas eu acho que os grandes atores disso tudo são os pacientes, seus familiares, que têm lutado bravamente contra uma doença muito hostil, muito difícil. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Tá?
Daqui a umas semanas você volta para ver como é que vai estar essa doença na visão de alguém como você que está lá dentro o tempo todo. Obrigado, Ademar. Obrigado. Pessoal, uma semana iluminada para todos vocês e vamos continuar nessa luta contra a Covid-19 e com certeza vamos ganhar. A humanidade sempre ganha, mas às vezes demora um pouquinho. Todo cuidado é pouco ainda, todo mundo de máscara, todo mundo lavando a mão, todo mundo com todos esses cuidados, que a gente está muito preocupado, porque de repente está ficando comum alguém falar o número de mortes todo dia. E são seres humanos que estão morrendo, pessoas que a gente gosta. Toda vez que morre alguém, é alguém que é amado por outra pessoa. Então, isso é muito importante. Então, não bastam os números. Eu sinto, às vezes, que a notícia na televisão, no horário do jornal, está banalizando. Olha, hoje morreram 1000. Pelo amor de Deus, morreram 1000. Não tem lógica isso no mundo atual. Então, vamos continuar batalhando para que tudo isso melhore da maneira correta, da maneira que a ciência e Deus deu ao homem conhecimento para desenvolver a ciência. Uma semana iluminada para todos. Domingo que vem a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.